Olá pessoal, como é que estamos todos? Eu sou o professor Celso Yamamoto e esse é um canal onde eu falo com vocês a respeito de acupuntura. Eu estou colocando aqui uma pequena série falando algumas coisas a respeito da crânioacupuntura. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos que eu estou passando aqui para vocês. Espero que vocês conheçam um pouco mais sobre essa técnica. Tá? E vou pedir para vocês, se vocês estiverem gostando, por favor, deem likes, tá? Façam comentários, tá? Sobre o vídeo que vocês estão assistindo, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, porque só assim eu vou poder então ter uma noção de se eu vou continuar com essa série ou se eu vou estar mudando de tema aqui com vocês, ok? Aliás, aceito sugestões também. Se tiverem outras ideias que vocês queiram que eu faça alguns vídeos assim em série, tá? Mandem essas sugestões para mim. Okay? Bom, mande essas sugestões através dos comentários desses vídeos. Bom, então, vocês já devem ter visto muita coisa a respeito de crânioacupuntura, falei de alguns pontos. E eu acho que já deu para perceber, então, que não existe uma coisa só que a gente possa chamar de crânioacupuntura. Crânioacupuntura, na verdade, tem diversas técnicas relacionadas com ela. Tem vários nomes, então. Então, temos desde técnicas antigas de crânioacupuntura, onde você tem algumas noções a respeito dela, mas apenas noções, e elas acabaram sendo incorporadas em outras técnicas que vieram posteriormente. Mas a crânioacupuntura mais conhecida hoje em dia, que está no Ocidente, ela foi desenvolvida mais ou menos pela década de 70, tá? Na década de 1970, tá? Lá no Japão, tá? Por um médico neurologista, eu acredito que é neurologista, conhecido como Yamamoto. Por isso, então, ele desenvolveu uma técnica conhecida como a escalpoterapia de Yamamoto. Tá? Leva esse nome estranho, escalpoterapia, porque é uma referência ao couro cabeludo. Então ele falava que as agulhinhas tinham que ser colocadas então no couro cabeludo. Então ele não chamava de crânioacupuntura, mas de escalpoterapia. Muitas dessas informações que a gente encontra nessa técnica da década de 70 de Yamamoto, na verdade já tinham sido desenvolvidas lá pela década de 40, lá na China, por um médico neurologista também, se eu não me engano é Xiao Xunfa, acho que alguma coisa assim, não me lembro agora. Mas também ele desenvolveu conceitos que você encontra nessa técnica da década de 70 de Yamamoto. É que ambos, sendo neurologistas, eles começaram a trabalhar muito dos conceitos da crânioacupuntura baseados em conceitos da medicina ocidental, da medicina mais moderna, principalmente da neurologia. O que eles consideravam então? É o seguinte, então, lá dentro do nosso cérebro, tá? Deixa eu pegar uma cabecinha aqui pra gente. Dentro do couro cabeludo, dentro do nosso cérebro, tá? Então tá lá o cérebro. Tá? Cada parte do nosso cérebro, hoje em dia a gente já sabe, tem relação com algumas funções do nosso corpo. Então, por exemplo, essa parte aqui de trás do nosso cérebro está relacionada com a visão. Então, os nossos olhos captam a luz, essa luz então estimula os nervos que estão atrás dos olhos, esses nervos mandam essas informações luminosas até essa região posterior, a região occipital do cérebro, ou essas informações então são traduzidas na forma de uma visão. Então, enxergamos através dessa área do nosso cérebro. Tá? Por outro lado, essa daqui é a região da audição. Então, informações captadas pelos ouvidos são transformadas em sons nessa região, tá? Enfim, tá? Tem uma região aqui relacionada com o olfato. Ou seja, cada região do nosso cérebro está relacionada com algumas funções. E o que essas técnicas, tanto da década de 40, de Xiao Xunfa, como essa técnica do Yamamoto começaram a trabalhar? Então é o seguinte, existia uma linha, tá? Ou uma área que ao ser estimulada aqui nessa região vai trabalhar a audição, problemas auditivos, tá? Existe também aqui uma área um pouco acima, mais ou menos 1 polegada para cima dessa linha que está bem na altura da orelha. Essa segunda linha trabalha com a parte da linguagem, tá? Então perto da área de audição temos a área da interpretação da linguagem. Sem ela então a gente
não consegue falar direito, ou a gente não consegue interpretar as palavras de uma forma adequada. Tá? Estímulos feitos numa linha sobre essa região da visão, ou a gente pode falar de uma linha ou de uma área nessa região. Tá? Então, se a pessoa tiver um problema visual, você vai apalpar essa região procurando um ponto de maior sensibilidade, tá? E vai estimular essa região para tratar problemas visuais. A mesma coisa acontece quando a gente estimula pontos localizados sobre essa região de olfato. Então, se a pessoa tem algum tipo de alteração do olfato, não consegue sentir cheiros de uma forma adequada, por exemplo, ou quando o paladar está sofrendo algum tipo de alteração, a gente pode estimular pontos, então, sobre essa região. Tá? Mas isso começou a surgir só quando a neurologia médica começou a entender como é que o cérebro humano funcionava. Tá? Onde eles tinham uma noção básica também. Tá? Então, eles abriam o cérebro humano, davam choquinhos, por exemplo, nessa região, e aí a pessoa de repente começava a relatar que estava vendo cores, vendo luzes, tá? Então eles associaram essa região com a percepção da visão. Tá? A mesma coisa. Abrindo o cérebro, dando choquinhos aqui na região da audição, a pessoa começava a escutar sons, tá? Ouvia pessoas falando, tá? Quando não tinha nenhum som, não tinha nenhuma pessoa falando. Então, descobriram que essa área seria responsável pela captação e tradução das informações auditivas e assim por diante. Tá? Então, muito daquilo que a gente conhece como craniopuntura surgiu também dos estudos da neuroanatomia, da neurofisiologia do cérebro humano. Tá? E é essa a craniopuntura que também tem sido muito estudada hoje em dia. Só que hoje também, e a partir da década de 70, principalmente por causa do Yamamoto, alguns conceitos da medicina oriental começaram a entrar dentro da funcionalidade dos pontos da craniopuntura. Principalmente com relação a pontos que trabalham a função motora. Muito do estudo de Yamamoto começou a surgir a partir dos estudos de tratamentos de pacientes que tinham disfunções motoras. Lembre-se, ele era um neurologista. Ele tratava pacientes que tinham sequelas de derrames, tá? os acidentes vasculares encefálicos. Tá? E a partir desse tratamento desses pacientes, ele começou a usar a craniopuntura. Tá? E começou também a associar alguns conceitos da medicina oriental, da medicina chinesa, da acupuntura aqui no meio. Tá? E o que eu vou passar para vocês é justamente isso. Conceitos que a gente tem dentro da neurologia moderna, que se desenvolveu mais ainda também com os recursos tecnológicos que a gente tem mais hoje em dia, né? Aparelhos de ressonância magnética permitiram a gente entender melhor qual área do cérebro está mais ativada, por exemplo, quando a gente tem determinados estímulos do corpo, até estímulos emocionais também. Tá? E nessa hora também começou a desenvolver o conceito da neuropsicologia. Isso tudo é interessante dentro dessa visão que a gente pode ter na craniopuntura mais moderna, então. Ok? É isso que eu vou estar passando então para vocês a partir dos outros vídeos. Espero que continuem acompanhando. Dúvidas, sugestões, mandem para mim, comentários, compartilhem esse vídeo, compartilhem no Facebook, em outros canais por aí, para que eu possa ter mais uma resposta melhor de vocês sobre se vocês estão gostando desse assunto ou não. Tá bom? Então, se vê depois.